Salve, homens! Minha mãe costuma dizer assim: você vê o céu perto, mas não é. Ou você pensa que o céu é perto. Isso ela quer dizer alguma coisa, né? Quando ela, na indagação dela, ela quer fazer com que a gente reflita que as coisas não são como elas são. E o que você pensa que é, não é. Só que é o seguinte, a pergunta é: o bem vence o mal? Por que eu faço essa pergunta a vocês? Porque determinada situação cotidiana, principalmente com relação a familiares, acontece. E estava minha esposa conversando com sua irmã a respeito de determinado assunto familiar. E minha esposa disse assim: o mal nunca vence. E eu disse para ela: não, o mal já venceu, o mal sempre vence. Mas, grão-mestre, como é que o senhor diz que o mal sempre vence? Vou lhes dar inúmeros exemplos. Se vocês estão... Tem gente que gosta de novela, eu já gostei, mas não gosto mais. Mas está tendo uma reprise daquela novela das duas irmãs, né? Não sei o que de areia, Mulheres de Areia. E que vocês percebam que entre aquela Ruth e a Raquel, quem mais vence é a Raquel, a que é a mal da história. E mesmo que a Ruth vença no futuro, mas ela já teve um prejuízo enorme do tempo que não volta mais. E percebam que o mal sempre está na frente do bem. Sempre. É muito mais esperto. Ele é muito mais esperto. Ele é muito mais sagaz. Então, o mal, ele tem teias maiores que a do bem. E com isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai condicionar a quem está no redor se justificar por alguma coisa. Eu faço isso porque eu sigo ordens. Eu faço isso porque se eu não fizer, eu vou ser preso de alguma forma. Então, percebam que a ramificação do mal é muito maior do que a ramificação do bem. Tem pessoas que gostam de fazer o bem? Tem. Mas a quantidade de pessoas que, muitas delas, são obrigadas a fazer o mal é muito maior. Vou lhes dar outro exemplo. O nosso Estado, por exemplo. Hoje, todos nós sabemos que quanto mais gente tem dentro do Estado, certo? Quanto mais o Estado inchado, cabides de emprego, não sei se vocês entendem o que é isso, eu coloco meus primos, netos, familiares lá, alguém vai ter que pagar essa conta. E muito do que é oferecido, que o Estado nos oferece através de seus serviços, são pífios, são ruins. A gente só faz se estressar. Muitas vezes a gente está com uma doença muito grave, a gente tem que pedir, a gente tem que entrar com um ofício na justiça para poder ter o medicamento. Então vejam como uma coisa é difícil. E quem precisa do setor público é demorado, é burocrático, tá? Vou lhes dar outro exemplo. Hoje em dia a gente vê um gás, estamos em agosto de 2023, aqui em Pernambuco, o gás está entre R$ 80 por aí, já chegou até cento e pouco. Só que quando chegou em cento e pouco, era outra situação, certo? Hoje, nós estamos aí com gás de R$ 80, mas vamos lá. Quando é feito o orçamento, muita gente não sabe disso. O orçamento é do governo anterior a esse, certo? Então, muita coisa, esse governo que está, esse governo federal, não pode mexer. Então, algumas consequências de que, vamos dizer assim, no ano passado tinha pouca gente no Estado, né? Pouca gente, que eu digo assim, né? Foram cortados muitos gastos do Estado, do próprio Estado. Então, quando se corta gasto, quando não se dá cabide de emprego, o que é que acontece? O dinheiro sobra um pouquinho mais. E aí o que é que acontece?
as coisas que foram plantadas ano passado estão se refletindo esse ano. Só que, diferentemente do ano que vem, não. Porque do ano que vem, quem está fazendo orçamento é esse governo atual. E o que é que ele está fazendo? Impostos. Muitos impostos, principalmente com essa nova carga tributária que vem aí. Que a Câmara dos Deputados Federais já votaram, aí agora está indo para o Senado, tá bom? Então, imposto verde, ninguém sabe o que é, crédito de carbono, ninguém sabe o que é. Outro exemplo, que o mal sempre vence, é na Amazônia. Veja, na Amazônia existem inúmeras ONGs que não deixam o povo brasileiro usufruir da nossa riqueza verde que nós temos. Porque a nossa riqueza está embaixo da terra. Só que o que acontece? Muitas ONGs, a organização neogovernamental, que é uma nova forma de governar, sem precisar do povo. É um mal que é causado para a nossa população. E não nos deixam usufruir da nossa riqueza. Aí quem é que vai usufruir? O pessoal da Europa. Então, muita coisa que eu estou falando aqui, vocês não estão entendendo coisa nenhuma. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que o mal sempre vence. Outra coisa, o aparelhamento que tem dentro do Estado. Quantas pessoas pensam ideologicamente a favor de um governo de esquerda ou de direita? Contem. E o que é esquerda e o que é de direita? Muita desinformação. Em que países a esquerda fez um bom trabalho, a não ser escravizar as pessoas? Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, China. Ah, mas a China é boa. Vai lá, mora para lá. Vai morar lá. Certo? A China é um país socialista capitalista. Então, existem inúmeras formas onde o mal prevalece e continua prevalecendo. Então, o mal sempre vence o bem. Ok? Ah, mas você não acredita em Deus, não acredita no amor. Eu acredito no que é real. Eu acredito que eu posso sim, através do meu trabalho, conquistar minhas coisas. Mas assim, será que eu ganho o suficiente para ter essas conquistas? Será que eu não pago através do meu trabalho o suficiente para outras pessoas terem muito mais conquistas do que eu e receberem muito mais? Vou lhes dar outro exemplo. Os juízes do nosso país ganham fortunas, enquanto nós trabalhamos por um salário mínimo, um salário de miséria, de pobreza. Certo? Muitas vezes tem que fazer muitas aulas aqui para poder pagar essa carga de imposto, para poder dar uma vida melhor a você, seu juiz, seu ministro, que só fazem o mal para nós. Ah, mas tem juízes que fazem o bem, tem juízes que seguem a Constituição? Tem, mas são muito poucos. A maioria segue o mal. A maioria pensa no bolso dele. A maioria quer que se dane o povo brasileiro. Então, qual é o projeto de nação que nós temos? Uma nação do mal, onde nós, pobres, iremos trabalhar para os ricos, principalmente os banqueiros, principalmente para aqueles que estão em conjunto com o poder. Se é que me entende. E eu não estou falando aqui de governo A, governo B. Eu estou falando que toda máquina é feita para o mal. Toda máquina é feita para aprisionar nós, pobres. Agora, aonde é que nós podemos nos libertar? Individualmente. Tendo conhecimento, repassando aqui, fazendo reflexão e tentando ver a realidade a nossos pés, aos nossos olhos. Para que através dessa realidade a gente consiga não lutar contra um sistema, porque já dizia Olavo de Carvalho, você só vai lutar contra o sistema se você for maior do que ele, porque senão o próprio sistema te mata. Se ele não conseguir te matar de uma forma, ele vai tirando suas possibilidades de avançar mais à frente.
Entendeu bem? Então, o mal sempre vence o bem. E ponto. Só para fechar, eu vou deixar uma música que eu já fiz uma música aqui para que haja uma reflexão do povo. Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será? Quando será que a gente vai ter uma vida digna? Quando será que nós iremos ter pessoas, políticos, que olhem, pelo menos a maioria, não olhem para o umbigo deles, olhem para a população brasileira, para termos um projeto de Brasil, para nós termos mais empregos de verdade, não narrativas, não falatórios, para termos condições de usufruir da nossa terra, do que é nosso. Massa? Dá um like, compartilha, comenta, quando o amor seja homem.